A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa mais uma vez. Estamos no nosso projeto Vamos Ler a Bíblia, que delícia! E hoje, capítulo de número 7 do livro de Êxodo. Estaremos aí meditando, lendo e meditando nesse capítulo abençoado da palavra do Senhor. Olha o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os meus filhos do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim o fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei para vós um milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará uma serpente. O coração de Faraó, então, é endurecido. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpentes. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito para fazerem o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornara-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as demais varas. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, para não deixar o meu povo ir. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou cobra, e lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo ao deserto para me adorar. Então, agora você não tens me ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. A primeira praga, a água torna-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos servos de Faraó, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram,
e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor havia dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água. Portanto, não podiam beber a água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Amém? Este foi o capítulo de número 7 do livro de Êxodo que nós lemos. Eu acho interessante aqui que Deus ele confirma a Moisés as obras dele. Mas o que eu fico assim feliz e ver que o nosso Deus ele tem tudo planejado, arquitetado. Gente, a tua vida, ela já foi arquitetada, é um projeto divino. Não tem por que você temer mediante as dificuldades. Tem coisas que não acontecem na sua vida. Tem pessoas que são endurecidas pelo próprio Deus, como no caso de Faraó. Você vê que na primeira praga ali, no primeiro juízo de Deus, Faraó poderia ter feito o quê? Liberado o povo, vai Moisés, vai Arão, vamos sacrificar o Deus de vocês. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor, está escrito aqui, endureceu o coração de Faraó. Não foi que Faraó endureceu o coração dele, foi o próprio Senhor. Esse plano já tinha sido elaborado por Deus. Para quê? Porque Deus queria confrontar aquele povo, que todos viessem a conhecer o Deus de Israel. Então Deus não estava somente querendo libertar seu povo e conduzi-los a Canaã, a terra prometida. Deus queria que aquele povo conhecesse o Deus dos israelitas, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento e conhecimento da verdade. Então era necessário o endurecimento do coração de Faraó por parte de Deus, tá? Não foi por parte do próprio Faraó, mas foi por parte de Deus. Havia necessidade desse endurecimento do coração para que Deus pudesse se revelar à nação egípcia também. Então você observa ali que Deus endurece o coração de Faraó, né? E as águas, tudo se transformou em sangue, e mesmo assim Faraó continuou com o coração endurecido por conta do Senhor, porque o Senhor endurecera para revelar a sua glória e o seu poder, não só para Israel, mas para todo o povo egípcio. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tem coisas na sua vida que está acontecendo na sua história, na sua família, que é a mão do próprio Deus permitindo isso acontecer, porque a intenção dele é revelar o seu grande poder na sua casa, na sua família, na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Este foi mais um capítulo do projeto Vamos Ler a Bíblia. Até a próxima semana. Paz do Senhor Jesus.